Olá, estamos de volta para darmos continuidade à nossa sequência de painéis. Esperamos que vocês estejam aproveitando bastante todo o conteúdo que está sendo apresentado no nosso Summit, além dos momentos de networking na sala dos nossos patrocinadores, que também são de extrema importância. Quero lembrá-los que as perguntas aos palestrantes devem ser feitas diretamente no chat da nossa plataforma aqui do Tag Summit. Bom, agora nós teremos o painel multimercado para todos os gostos e portfólios. E nesse telão aqui lindo do nosso estúdio já estão todos os nossos convidados apostos, o Bernardo Zerbini, o Cláudio Delbrueck, o Rodrigo Terni também conosco e a nossa mediadora lá na ponta do nosso painel, a Nayara Queiroz. Sejam todos muito bem-vindos. Nayara, passo a palavra para você para conduzir essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito cheia de conteúdo. Muito obrigada, boa noite a todos, sejam bem-vindas ao TAG Summit de 2020. Meu nome é Nayara Queiroz, eu sou coordenadora de investimentos da Desban, o fundo de pensão do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Hoje, em nosso painel, nós vamos falar um pouco da classe de multimercados, a variedade existente dentro dessa categoria e como essas estratégias são complementares entre si dentro de uma carteira diversificada. Os multimercados, é importante a gente dizer que eles mudaram muito ao longo do tempo e é necessário nós, gestores, repensar em como se posicionar nessa classe, nesse novo cenário tão desafiador. Falando um pouquinho de Desban, ao longo dos anos 2019 e 2020, com o aperto do ciclo monetário e o prêmio das NTNBs cada vez mais justo, frente às metas atuariais e benchmarks, nós temos adotado lá na Fundação uma estratégia através de um fundo de fundos, em parceria com a TAG Investimentos, de fazer uma estratégia baseada em asset allocation, com foco em diversificação, para diminuir o risco do portfólio agregado como um todo e gerar uma carteira eficiente em qualquer cenário. Por isso, hoje, a gente está aqui com a presença ilustre dos nossos palestrantes, o Bernardo da ZQuest, que vai falar para a gente um pouco da estratégia macro, o Rodrigo da Giant Steps, que vai falar um pouquinho do universo quantitativo, e o Cláudio, que vai abordar a categoria de Equity Hedge. Então, eu passo a palavra para os nossos palestrantes e convido cada um deles a falar uns 3 minutos, assim, a se apresentar, a falar um pouco sobre a casa, sobre sua estratégia, suas particularidades e diferenças. Bernardo, com você a palavra, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse importante evento, agradecer a participação dos clientes. Meu nome é Bernardo Zerbini, eu sou um dos responsáveis da área macro de multimercado da ZQuest. Eu estou no mercado desde 1995, eu trabalhei 12 anos no Citibank, trabalhei 1 ano na Goldman Sachs, mais 9 anos na Morgan Stanley. Em 2017, eu me juntei à Quest para aceitar o desafio de montar a área macro junto com o Sérgio Silva. Hoje, a ZQuest é uma das maiores gestoras independentes que tem no Brasil. A gente tem 17 bilhões sob gestão. A gente é uma casa multi-estratégia, ou seja, a gente tem vários produtos dentro da casa. Então, dentro desses 17 bilhões, a gente tem 7 bilhões em crédito, temos 3 bilhões e meio em macro e renda fixa, temos 4 bilhões em crédito, desculpa, a gente tem 7 bilhões em equities, em renda variável, e 4 bilhões em crédito, 2 bilhões em produtos previdenciários e 1 bilhão em arbitragem. Falando um pouco da estratégia macro, né? Eu gosto de falar que a estratégia macro
é uma estratégia que tem um grau de liberdade bastante amplo, né? Então, a gente tem a possibilidade de tradear vários ativos em vários países, né? E isso nos traz uma amplitude grande, com bom alcance e com bastante produto na prateleira para a gente mapear as assimetrias em vários tipos de mercado. Além disso, a gente tem o privilégio de trabalhar numa asset multi-estratégia. E com isso, a gente pode, dentro do produto macro, replicar a nossa estratégia de trade relativo de renda variável, né, o nosso long and short de renda variável. A gente também pode usar a nossa capacidade em renda variável para fazer o stock picking dentro da área macro. Então, eu gosto de falar, não é um monte de cowboy de renda fixa trendando ações, não. A gente tem uma área de ações com uma reputação bastante significativa dentro do mercado, com vários anos de experiência, e com isso a gente pode também colocar ações dentro do nosso produto. Hoje a equipe é composta por 7 pessoas dentro da área macro, sendo que são 4 gestores, né? 2 gestores responsáveis, mais 2 cogestores e 3 analistas, né, econômicos dentro da parte internacional e da parte local. E como eu já falei, a gente, né, tem a vantagem de acessar a nossa área de equity, que tem mais 8 gestores, e também temos como acessar a nossa área de crédito, né? Dentro do nosso produto, a gente não pode pôr crédito, mas a gente tem toda a capacidade, né, de ter uma troca de ideias entre todos os produtos para tomar nossas decisões de tomada de risco, né? Então, é uma casa que tem uma cultura de investimento bastante definida. A gente gosta de traçar o cenário macro da casa, de médio e longo prazo, e todos os produtos vão acabar tradando em cima desse cenário macro com uma troca de ideias bastante rica para a gente poder tirar vantagem dessa casa multi-estratégia. Muito obrigado, Bernardo. Rodrigo, você pode falar um pouquinho para a gente da sua estratégia e da sua casa? Com certeza, Priamo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, a TAG, obrigado a todos que estão escutando. Acho que vai ser um painel super legal. Agradeço aí também estar junto com o Bernardo, com o Cláudio, acho que vai ser um papo super bacana. Eu vou tentar ser breve para a gente poder deixar mais espaço para as perguntas e para as discussões mais aprofundadas, mas basicamente a Giant hoje é a maior gestora sistemática da América Latina. A gente está gerindo quase 5 bi, foi um crescimento bem rápido desde a abertura da empresa. A gente abriu a empresa mais ou menos 10 anos atrás. Eu fui um dos sócios fundadores junto com mais 3 outros sócios. A maioria dos meus sócios tiveram uma carreira bem tradicional em banco, trabalhando em tesourarias de grandes bancos ao redor do mundo, mas quando chegou ali perto de 2010, 2011, a gente percebeu que esse mercado ia ter uma transformação muito radical. Assim como todos os outros mercados estavam tendo disrupções muito grandes por várias tecnologias que estavam surgindo, a gente acreditava muito fortemente que a indústria de gestão também sofreria a mesma disrupção. Mas aqui no Brasil a gente via que as coisas ainda estavam caminhando de uma forma um pouco mais lenta do que lá fora, né? Lá fora a tecnologia já estava sendo implementada na gestão há muito tempo, desde 1990, e aqui no Brasil a gente via poucos casos disso acontecendo. Então a gente decidiu se juntar e montamos essa empresa com o intuito de usar a tecnologia aplicada à gestão. No final das contas, muita gente pergunta o que é quantitativo, o que é sistemático, enfim, tem todas várias místicas por trás dessa estratégia, mas no final das contas é simplesmente o uso de tecnologia para potencializar onde o ser humano consegue chegar. Hoje acho que facilmente vocês conseguem perceber que a quantidade de informação que a gente tem é absurdamente grande. Acho que todos vocês viveram isso agora durante a crise do corona, recebendo informações de todos os tipos, vídeos, áudios, notícias, mensagens, né? Você acordava de manhã achando que o corona tinha acabado e ia dormir achando que ele estava pior do que nunca, porque a quantidade era muito grande de informação e a velocidade também é muito grande. Acho que todos vocês viveram esse período de março e abril e perceberam no mercado financeiro a velocidade e a violência da queda que a gente teve no mercado acionário aqui brasileiro, no mundo inteiro, mas no brasileiro principalmente. A gente já teve quedas dessa magnitude, mas nunca nessa velocidade. Então isso mostra
quanto o mercado cresceu, quanto ele ficou mais rápido ao longo desses últimos 10 anos. Em 2008, você levou alguns meses para cair, o que você caiu em alguns dias agora. Então, agora ficou mais claro do que nunca que você precisa da tecnologia para potencializar onde você pode chegar, para você ter mais abrangência de análise, para você poder processar essa quantidade gigantesca de informação e tomar uma decisão em tempo hábil. Imagina vocês que são alocadores, que têm seus próprios portfólios, se você tivesse uma queda de 40% em algumas horas, né? Você, como ser humano, conseguiria tomar uma decisão em tempo hábil se isso acontecesse? Ia ser muito difícil. Mas é isso que a gente está caminhando. Daqui a 10 anos o mercado vai se comportar nessa velocidade. Então, por isso que a gente montou uma gestora que fosse capaz de gerir carteiras, né, de gerir fundos. A gente se foca só em fundos multimercados, com esse intuito, né, com esse uso de tecnologia para que a gente tomasse essas decisões em tempo hábil. E esse é essencialmente a nossa ideia. Acho que o fundo mais conhecido que a gente tem é o fundo Zaratustra. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do fundo. Ele tem um dos melhores resultados da indústria, né? Se você for olhar praticamente todas as janelas, o que a gente tem bastante orgulho. E a gente acha que a grande vantagem que tem do fundo é justamente essa, né? Esse poder que a gente tem de usar a tecnologia para tomar decisões diferentes que contribuem para a diversificação do portfólio e também para o retorno da carteira. Então, em poucas palavras, é mais ou menos isso que a Giant faz. Depois a gente deixa um tempo mais para falar de outras coisas. Muito obrigada, Rodrigo. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Cláudio, da Solana, para ele falar um pouquinho da categoria Equity Hedge. Olá, boa noite, Nayara, boa noite a todos. Obrigado, Atag, pela oportunidade. Vou falar rapidamente um pouco da Solana, de novo, mais interessante depois. A Solana é uma casa especializada em ações, que a gente começou em 2013, então já estamos aí no nosso 7º ano. E embora seja uma casa só especializada em ações, a gente tem diferentes produtos, desde o menos arriscado, que é o long short, que é um fundo neutro, com uma correlação muito baixa com a bolsa, um fundo basicamente de arbitragem. Tem o absoluto, que é um fundo long bias, aí obviamente já tem uma correlação muito maior. A gente está lançando hoje, inclusive, começamos a operar um fundo novo, que é um fundo um pouco diferente da indústria, é um fundo de ações, onde a principal diretriz é uma alocação setorial. Então, ele tende a ter um perfil bem diferente do que a indústria está acostumada, ele é enquadrado para fundo. Quem tiver mais interesse pode falar com Madeira, ele vai estar disponível aí nas salas de bate-papo. E temos o Equity Hedge, que é o Equity Hedge é um fundo que a gente coloca ali em termos de volatilidade entre um long e short, que é uma volatilidade bem mais baixa, e um long bias, que normalmente tem uma volatilidade por volta de 8. O Equity Hedge tem uma volatilidade por volta de 8, mais ou menos. Como que a gente entende o produto, né? Quem compra um Equity Hedge, o que essa pessoa quer? Ela quer estar exposta às ações, ou equity, mas ela quer um hedge ao mesmo tempo. E como que a gente faz isso? Então, primeiro, uma carteira que com bastantes estratégias, né? Tem uma série de estratégias, mas cada estratégia, cada ação que a gente compra, em geral, a gente sempre estuda se faz sentido ou o que faz sentido ter uma estrutura junto de derivativo. Ou se a gente compra aquela ação somente via derivativos, ou comprar ação mais uma estrutura de derivativo. O objetivo aqui, que nem eu falei há pouco, é exatamente você ter essa exposição à ação, mas você também está muito preocupado com essa parte de proteção em cenários adversos, como a gente viveu recentemente, como a gente costuma viver aqui no Brasil ciclicamente. Então, neste sentido, este é o objetivo. É assim que a gente vê o produto performando, a performance histórica bastante consistente ao longo dos últimos 3 anos, depois no final de 2016. E acho que é isso, depois a gente pode entrar em mais detalhes. Muito obrigada, Cláudio. Então, conduzindo o nosso painel aqui, eu gostaria de começar nosso debate aqui, a nossa discussão sobre a crise da pandemia. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouco como que vocês se comportaram assim, na estratégia, qual foi o comportamento da estratégia durante essa crise, em especial em março e abril. Bernardo, se você quiser comentar um pouco. Vamos lá, acho que foi uma crise ímpar, né? Algo que a gente nunca viveu no mundo, né? Nunca viveu antes, né? A gente
como eu falei, tem bastante experiência no mercado. Foi uma crise muito diferente da de 2008, algo bastante incerto, né? O grau de estímulo fiscal e monetário no mundo foi algo nunca visto anteriormente, né? Então, foi uma crise que eu diria que a gente teve uma dificuldade no início, né, de mapear as consequências, né? E acho que a primeira consequência que a gente tirou disso é que viria uma recessão, né? E a recessão significa juros mais baixos no mundo inteiro. Então, a gente manteve as posições de juros, encurtou o duration dessas posições, até para diminuir o grau de incerteza das posições, mas sempre apostando que os juros cairiam no mundo inteiro. A gente tinha uma visão bastante otimista com o Brasil antes da crise, que finalmente o Brasil ia conseguir crescer acima de 2%, que o país ia se tornar um país atrativo para investimento. Infelizmente, a crise postergou esse nosso cenário mais construtivo com crescimento e nos fez reduzir todas as posições de bolsa no Brasil que a gente tinha. Até porque a gente tinha um cenário de crescimento do Brasil bastante negativo, incerto. Juntando a isso, a gente também tinha um grau de incerteza fiscal que foi aumentando de acordo com os estímulos que a gente foi vendo dentro do país, vindo do Tesouro, do governo e etc. A gente teve também uma interpretação de que os Estados Unidos sairia antes da crise, né, mais rápido que todos os outros países. A gente tinha uma visão relativa positiva nos Estados Unidos. A gente expressou essa visão relativa positiva nos Estados Unidos em moedas emergentes. A gente comprou o dólar contra moedas de países emergentes, principalmente o Brasil, África do Sul e México, e comprou a Bolsa Americana também, num trade relativo contra moedas emergentes também. Então, a gente resolveu ficar otimista no meio da crise na Bolsa Americana, dando crédito, né, para a agilidade da política fiscal americana, agilidade e flexibilidade da política econômica, né? O modus operandi dos Estados Unidos realmente tem um grau de liberdade e de agilidade muito mais alto que o resto do mundo, além de, eu diria que, um respeito fiscal acima da média do mundo, ou seja, os Estados Unidos têm uma capacidade de se refinanciar muito maior que qualquer outro país, né? Então, isso também nos trouxe um pouco de convicção com relação ao trade de comprar a Bolsa Americana e comprar o dólar americano, principalmente contra países emergentes. Além disso, no começo da crise, a gente é um fundo que é bastante ativo no nosso livro de hedge, né, no nosso livro de proteção. Então, a gente conseguiu mitigar bastante as perdas em bolsa em março e abril por conta de posições que a gente tinha em volatilidade da Bolsa Americana, né, o famoso VIX, e a gente estava comprado em put fora do dinheiro na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana. Isso ajudou bastante o fundo a surfar né, esse período sombrio, né, que foi março e abril. Então, foi uma readequação bastante significativa de portfólio, né? Igual a gente falar, a gente tem que colocar a bola no chão, fazer uma análise macro nova e tentar ter uma visibilidade maior que a gente pode, né? Eu gosto de dizer que a gente foi para uma estrada cheia de neblina. E essa neblina foi bastante difícil de navegar, principalmente no começo da crise e principalmente no Brasil. Claro que a consequência do estímulo fiscal e dos níveis de mercado que a gente está vendo hoje foi uma surpresa bastante grande, até porque a gente não sabia, né, como a pandemia iria se envolver em termos de lockdown, quanto tempo ia durar o lockdown em cada país, na Europa, no Brasil, em outros países. Mas foi mais ou menos assim como a gente se comportou durante a crise. Muito obrigada, Bernardo. Rodrigo, você pode contar um pouquinho para a gente como que o fundo se comportou durante a crise e como que vocês ajustaram toda a estratégia?
Com certeza. Bom, ouvindo aqui o Bernardo falar, eu acho que eu realmente não gostaria de estar na pele dele, de ter que tomar uma decisão naquela hora. Eu acho que eu aplaudo a capacidade que os gestores macros têm de fazer isso, porque realmente a forma como a gente investe, né, todas as regras do que a gente vai fazer já está pré-determinada. Então, independente de qual seja o cenário que a gente enfrente, a gente já sabe o que a gente vai fazer de antemão. Pode ser um cenário que a gente nunca viu antes, mas a gente tem as regras de onde a gente vai entrar, de onde a gente vai sair, e tudo isso depende de informação. E a gente colhe informação de muitos lugares. Como eu falei, a tecnologia ajuda a gente a conseguir coletar essas informações, sejam informações econômicas, sejam informações fundamentalistas de ações, sejam dados de preços, de volume e dados alternativos que, enfim, tem um oceano de coisas que a gente analisa, desde notícias até mídias sociais, até algumas outras coisas que a gente não pode dar muitos detalhes. Mas, no final das contas, a gente é um grande centro de processamento de informação e conforme elas vão chegando, elas alimentam essas regras que a gente tem, que é como se fosse a nossa receita, né, a estratégia de operação que a gente segue, e ela vai tomar a decisão dela. Então, a gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã, porque tudo depende dessas informações chegarem. E no caso do Corona, a gente opera muitos países, né? O Zaratustra e o Sigma, as nossas duas estratégias, têm mais da metade do portfólio fora do Brasil. Então, são estratégias extremamente diversificadas, com centenas de ativos dentro da carteira. A gente opera quase 25 países nos dois fundos. Então, quando atingiu ali a primeira onda do Corona, o portfólio rapidamente zerou a maioria das posições de risco, né, mais voltadas para ações, esses tipos de ativos que sofreram mais no começo da crise. E conforme a crise foi se desenrolando, a gente foi virando a mão e ficando vendido, né? Então, a gente foi surfando essa queda que, infelizmente, a gente passou aí ao longo desses meses, mas que acabou sendo bom para o fundo, que a gente conseguiu navegar bem esse cenário. Então, o Zaratustra hoje está dando alguma coisa como 9% no ano e o Sigma quase 8% no ano. Então, as duas estratégias que a gente tem conseguiram navegar bem esse cenário, né, ao longo desse período de queda. Conforme o cenário, como eu falei, né, tudo dependente de informação. Então, conforme as informações foram surgindo de que o mundo se recuperaria, talvez até um pouco mais rápido do que se imaginava, não sei se é o caso, né, eu como gestor macro não presto, então eu não vou dar nenhuma opinião minha aqui, eu vou deixar isso com o Bernardo. Mas então, assim, conforme as informações foram chegando, o portfólio foi ficando um pouco mais otimista e foi pegando essa recuperação. Então, eu acho que como eu estava falando no começo da introdução, né, é tudo baseado em informação e é muito rápido. Então, a gente nunca sabe como vai ser o portfólio de amanhã, porque tudo depende dos dados chegarem para a gente tomar uma decisão. Mas foi mais ou menos por aí que a gente navegou a crise. Muito obrigada, Rodrigo. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Cláudio, para ele contar para a gente um como que foi durante a crise para a Solana e para a estratégia que ele toca. Vamos lá. Antes de falar do que a gente fez, acho que é importante entender como que funciona o mercado de ações em uma crise, principalmente o mercado brasileiro. O mercado no Brasil ele é muito concentrado. A gente não tem uma amplitude de ações disponíveis como tem nos Estados Unidos. Então, é um mercado bem mais concentrado, com menos gestores, e as carteiras acabam ficando bastante concentradas. Isso significa que as empresas queridinhas, em geral, são as mesmas em várias casas, né? E aquelas que as pessoas não gostam também são as mesmas em muitas casas. Quando vem uma crise, e a crise faz com que o mercado tenha uma correção rápida, é natural as pessoas reduzirem risco, né? Todas as casas, como o próprio Bernardo estava comentando aqui, nessa redução de risco, e nesta redução de risco no mercado acionário, o que ocorre? Como as posições são muito concentradas, empresas queridinhas acabam sofrendo mais, e são as empresas boas, com melhor potencial, muitas vezes, e elas sofrem mais, e aquelas com menor potencial, que não é uma história tão boa, até menos, exatamente porque um gestor pode estar short naquela história, e está usando como funding para uma história boa, só que ele está reduzindo o risco, e está comprando história que não é tão interessante, essa ação, vendendo uma história que ele realmente acredita e gosta mais. Então, no início de uma crise, é muito natural os fundos de arbitragem, principalmente long and short, que também tem bastante arbitragem, sofrer bastante no começo, exatamente por essa distorção de fluxo que ocorre no curto prazo, não tem nada a ver com fundamentos. Isso a gente sofreu, é normal, toda crise a gente passa por isso também,
Mas o que é mais importante falar é que essas distorções acabam fazendo com que surjam uma série de oportunidades no mercado, exatamente por conta dessas distorções, que a gente não tinha no fundo. Ao mesmo tempo que a gente está reduzindo o risco de um lado, a gente não sabe onde vai parar, onde vai ser o fundo da crise, a gente começa a identificar uma série de distorções de ações que a gente gosta, que não estava comprada exatamente, não era um patamar interessante. Naquele patamar a gente passa a gostar e fazer sentido. E aí a gente se aproveita, então, deste nível de estresse que o mercado se encontra e passa a colocar isso para dentro do fundo. Então, em geral, tem um gráfico interessante, se você olhar o nosso long e short, que aí é puramente arbitragem, não é só o equity direcional também, sempre sofre numa crise, mas historicamente ele se recupera muito rápido, do início da crise. Exatamente no período subsequente do início da crise, onde você consegue se beneficiar das oportunidades que existem no mercado, e aí, então, de novo, colocar novas estratégias no fundo. É isso que a gente fez, o fundo acabou se recuperando bem, hoje a gente está rendendo por volta de 3% no ano, e onde a gente acabou concentrando muito desde o início da pandemia foram em setores que a gente acreditava que iam não sofrer tanto ou até se beneficiar da crise. E aí tem alguns mais óbvios, que nem o varejo online, que obviamente acabou se beneficiando muito do lockdown, as pessoas acabaram consumindo muito mais dos varejistas que estavam disponíveis na internet. Tem as seguradoras de vida, de saúde, que também se beneficiaram, porque as pessoas deixaram de ir nos laboratórios fazer exames, deixaram de ir nos hospitais realizar procedimentos eletivos, né, operações eletivas, então a sinistralidade dessas empresas acabou diminuindo. E outro segmento que a gente acabou se posicionando bastante foi no segmento de commodities, aí por dois motivos. Primeiro, a China foi talvez o país que menos sofreu nessa pandemia e é um país muito consumidor de commodities, e também porque com a injeção de dinheiro que todos os bancos centrais acabaram promovendo no mundo inteiro, isso acaba sendo reais, né? Ativos reais tendem a subir, então ações, commodities acaba tendo uma visão mais positiva. E por último, acho que um setor que vale a pena comentar também é o setor de energia elétrica, que historicamente é um setor mais defensivo e devido à queda das ações, o dividendo que elas acabam pagando acabou tendo um yield muito interessante, né? Então você consegue comprar hoje ações muito boas de histórico excelente do setor elétrico, pagando um dividend yield aí de 9% em comparação com a nossa Selic, por volta de 2%. Muito obrigada, Cláudio. Eu gostaria de perguntar para vocês, assim, eu acho que eu escutei duas palavras-chave durante a fala de vocês aí, que é desafio e oportunidades. Então, assim, eu gostaria de perguntar para vocês, nesse ambiente duplamente desafiador que nós estamos vivendo, primeiro por conta da pandemia, depois também por esse cenário de juros estruturalmente mais baixo no Brasil, quais os desafios e oportunidades que vocês estão vendo dentro de cada uma das estratégias? Se vocês puderem comentar brevemente, Bernardo, você pode comentar para a gente qual que são os desafios e as oportunidades que você está vendo dentro da estratégia macro? Eu acho que o desafio é um desafio recorrente, né? A gente entende que um fundo macro, qualquer outro fundo, ele está sempre procurando por retorno e bater o benchmark, né, para gerar um retorno que deixa nossos clientes satisfeitos, né? Então, acho que é um desafio de mapear a simetria nos mercados, né, acertar o cenário macroeconômico, ter uma visão de médio e longo prazo. Acho que é o que faz parte do nosso dia a dia, né? Eu vejo a queda de juro para o produto multimercado macro, isso é uma benção, né? Porque a gente entende, né, que o investidor brasileiro é um investidor rentista, né? De uma cultura rentista, daquele CDI que era alto, né? 4 anos atrás, o tal do 14%, 12%, ganhar 1% ao mês era uma moleza no Brasil. Eu acho que essa diversificação de alocação de risco só beneficia um produto como o multimercado macro, né? Que é um produto, como eu falei no início, que tem uma capacidade de tradear todos e qualquer ativo e é o produto que consegue, para o rentista, talvez, gerar o retorno
bem acima do CDI, né, e voltar para aquele ganho né, perto do 1% ao mês, ou um pouco menos. Então, o juro baixo é bastante benéfico. Claro que, em se falando de Brasil, né, acho que o nosso desafio é realmente ter esse juro estruturalmente baixo, né? Acho que a grande discussão que a gente está tendo hoje macroeconômica é realmente se o Brasil consegue, no cenário macro, na política econômica, manter esse juro estruturalmente baixo via reformas, endereçar o problema fiscal, cumprir o teto de gastos e etc. Acho que o desafio é muito mais macroeconômico, no sentido de manter esse juro baixo. Mas, para o produto macro, a gente só vê benefícios, a gente tem uma capacidade de gerar alfa fora do Brasil, talvez seja um desafio, né, aumentar essa proporção de risco que a gente toma fora do Brasil para poder buscar assimetrias nos Estados Unidos, no México, na Europa, em setores diferentes de ações e etc. E acho que o outro desafio que vem do investidor, no qual vocês contribuem muito, é o amadurecimento do investidor brasileiro, né? E acho que eu gostaria de frisar que, né, um summit como esse é muito benéfico para esse amadurecimento, né, para melhorar a cultura de investimento no Brasil, né, para a gente aguentar mais volatilidade, e o investidor brasileiro ter essa capacidade de olhar cenários, né, desafiadores como esse da pandemia, e olhar para uma gestão de longo prazo, e não olhar para a cota diária nem para a cota mensal. E esse amadurecimento vem acontecendo no Brasil. Durante a pandemia, eu diria que foi exemplar, até principalmente na Bolsa, acho que o Cláudio pode falar depois, mas a pessoa física na Bolsa foi realmente um destaque durante a pandemia. E acho que esse amadurecimento é um desafio para a indústria como um todo, e principalmente para a indústria macro, que tem uma volatilidade alta, dependendo dos produtos, né? O nosso produto, o Azequest Multimax, é um produto que entrega uma vol de 8% a 10%, o Azequest Multi é uma vol pela metade, né? E a gente quer que, né, os clientes entendam que essa volatilidade pode acontecer e que tem que olhar para o longo prazo. E o juro estrutural mais baixo, né, se ele se materializar, claro que não é o nível de 2%, né, pode ser um nível de 4%, de 5%, bem diferente do que foi o histórico brasileiro, né? Esse juro mais baixo vai levar a uma tomada de risco mais alta e um apetite de risco e de volatilidade também mais alto. Muito obrigada, Bernardo. Você tocou num assunto aí bem interessante que eu queria comentar e escutar a opinião do Cláudio, que é o comportamento do investidor. Se ele puder falar um pouquinho aí, qual que é a percepção do comportamento do investidor nesse ambiente de mais risco, nesse ambiente de foco mesmo em longo prazo, além de comentar um pouquinho dos desafios e oportunidades dentro da estratégia? Vamos lá. Realmente chamou a atenção, que nem o Bernardo falou, né? Não é normal em crises o investidor pessoa física comprar uma bolsa. Na verdade, o normal é o contrário, né? Normalmente a pessoa física vende no meio da crise e quando o mercado está exuberante, atingindo novas máximas, o investidor pessoa física compra, né? Então, na verdade, a gente não sabe exatamente o que levou o investidor pessoa física a ter um comportamento diferente dessa vez. Talvez seja realmente os juros mais baixos, muito possivelmente, mas é realmente muito bem-vindo que o investidor esteja vendo a bolsa dessa maneira. E o fato de ter dado certo, acho que é muito bom também, né? Porque quem comprou na baixa se beneficiou disso, então você está tendo um retorno positivo. Isso vai fazer que, com uma próxima crise, em algum momento a gente vai ter uma crise de novo, quem sabe as pessoas físicas novamente vão se portar dessa maneira e comprando mais ações na baixa, né? Costuma ser uma boa oportunidade de compra. E já emendando na pergunta original, que era quais os desafios que a gente vê na gestão, acho que o nosso maior desafio hoje é saber que a gente está num ambiente ainda muito incerto do ponto de vista fiscal no Brasil, incerto do ponto de vista da doença em si, do coronavírus no mundo, essa dúvida se vai ter uma segunda onda ou não vai. A gente vê alguns casos subindo, principalmente na Europa, mas na Ásia também, nos Estados Unidos, voltando a subir. Incerto em relação às eleições nos Estados Unidos, então a gente tem uma série de incertezas
podem, obviamente, mudar muito o panorama da nossa bolsa da noite para o dia. Eu acho que o que mais pode impactar a gente aqui, obviamente, é o fiscal, né? Uma saída de impostos, eventualmente, que nem comentou muito ao longo do dia de hoje, mas uma potencial, né, desrespeito ao teto de gastos, isso tem um impacto, obviamente, muito grande no mercado. Então, a gente faria e quais posições que a gente tem hoje, levando em consideração, existe essa possibilidade, uma possibilidade de cauda, mas existe, né? Então, aí eu acho que exatamente os derivativos acabam ajudando muito. Falado no começo na apresentação, como a gente usa muito derivativo, isso funciona como hedge nesses casos, né? Para isso a gente se prepara exatamente procurando gastar menos, mas estando protegido. Aí é a parte do desafio junto com a oportunidade. Ganhar mais dinheiro, mas o desafio é fazer estes hedges e não gastar muito dinheiro ao mesmo tempo. Muito obrigada, Cláudio. Agora eu queria que o Rodrigo comentasse um pouquinho para a gente sobre esses desafios e oportunidades na estratégia quantitativa / sistemática. Você comentou durante o nosso painel aqui sobre a grande gama de informações que o fundo trabalha. Quais os desafios que você vê durante essa pandemia, os limites de risco que o fundo tem trabalhado? Como que você vê isso tudo? Perfeito. Eu concordo com o Bernardo e com o Cláudio. Acho que duas grandes oportunidades. Obviamente, a taxa de juros estrutural mais baixa é uma oportunidade enorme para todos os fundos multimercado, porque, obviamente, eles ficam mais relevantes nesse aspecto, né? Antigamente, como o Bernardo falou, o brasileiro ele sentava no CDI e estava maravilhoso, né? Não precisava trabalhar muito. E agora, com CDI A2, tem que trabalhar bastante para dar algum retorno, senão não tem grande coisa. E a maturidade do investidor também mudou muito, né? Acho que de 10 anos para cá, a gente foi vendo uma evolução da capacidade do investidor brasileiro tomar risco, que é uma coisa incrível, que eu realmente não esperava que fosse tão rápido essa mudança cultural que aconteceu. Mas a principal oportunidade que eu vejo, principalmente na indústria de gestão como um todo, vendo aqui para os próximos 10 anos, é a utilização de machine learning, né, técnicas de machine learning ou inteligência artificial para o desenvolvimento de estratégias. A gente trabalha com isso faz quase 5 anos agora, e você tem uma avenida gigantesca de desenvolvimento pela frente para você utilizar essas técnicas para identificar oportunidades mais rápido e para conseguir tirar vantagem dessas oportunidades. O que já me leva um pouco para o desafio. Eu acho que o principal desafio eu já coloquei aqui, na minha cabeça pelo menos, o maior desafio daqui para frente vai ser você conseguir lidar com a velocidade que o mercado vai reagir a novas informações. Hoje em dia a gente já reage em milissegundos, no futuro vai ser em nanosegundos. Então, digamos, se você não tiver o uso de tecnologia, vai ser muito difícil você conseguir ter essa velocidade de reação e tomar uma decisão em tempo hábil que seja bem feita. E uma outra que eu acredito que ainda existe, acho que ainda a maioria da indústria aqui ainda subestima um pouco, mas eu acho que a competição por alfa daqui para frente vai ser exponencialmente maior. Então eu não acho que vai ser simples você gerar alfa em um mercado que você tem competição de todos os lados, principalmente de investimento passivo também, como lá fora já teve esse crescimento muito grande, aqui no Brasil ainda não tem muito. Então, conforme a indústria brasileira ela vai tendo uma maturidade maior, os investidores vão tendo uma maturidade maior, eles não vão pagar caro por um gestor que não gera alfa. Então, os gestores vão ter que trabalhar muito bem para gerar alfa e você vai ter competição vindo de fora, né? Os maiores gestores do mundo estão vindo para cá, a Bridgewater está vindo para cá, a Cadian está vindo para cá e vários outros. Então, essa competição por alfa vai ser muito grande. E a forma como a gente enxerga de nos manter competitiva é investir muito pesado em tecnologia. Por isso que a gente tem quase 40 pessoas dentro da gestora trabalhando incessantemente para lidar com essas novas tecnologias e com essa quantidade gigantesca de dados. Mas é um trabalho desafiador. Então, eu acho que as gestoras que investirem mais e que forem mais capazes de se adaptar a esse novo mundo vão ter maior sucesso daqui para frente. Muito obrigada, Rodrigo. Eu queria abrir agora para as perguntas do nosso público. E eu já recebi a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta é direcionada para o Rodrigo, da Giants. Então, Rodrigo, você comentou que o Zaratustra e o Sigma investem em 25 países e tem mais do que 50% investido no exterior. E a pergunta é a seguinte: existe um limite para essa alocação no exterior? E por acaso, assim, pode acontecer que os fundos cheguem a 100% offshore ou 100% onshore no Brasil?
Não. A gente sempre vai ter um mix entre o que a gente investe aqui no Brasil e os outros países, nunca vai ser só um ou só o outro. E esse patamar de 50% ele não é fixo, ele oscila conforme a gente identifica oportunidades. Então, se a gente identificar mais oportunidades no Brasil, a gente vai ter um peso um pouco maior, e se a gente enxergar mais lá fora, a gente vai estar mais lá fora, né? A média que a gente tem é em torno disso que eu falei, né? Em torno de 50%. Mas, obviamente, você tem a oscilação em volta disso. Eu sempre gosto, e aí é diferente para cada estratégia, né? Para o Zaratustra e para o Sigma, mas como muita gente pergunta do Zaratustra, o Zaratustra eu gosto de explicar quase como se fosse um radar de oportunidades. Então ele está o tempo inteiro procurando nesses 25 países a melhor oportunidade e ele vai muito rápido quando ele encontra, né? E aí, como eu falei, oscila essa quantidade de quanto ele está fora e quanto ele está aqui no Brasil. O Sigma já é um pouco diferente porque ele tem determinado qual vai ser a alocação exata para cada país, mas o Sigma tem muito mais lá fora do que aqui. O Sigma tem em torno de 80% do portfólio no offshore e 20% só no Brasil. Então o Brasil é só mais um país dentre todos os outros países que a gente investe. Muito obrigada, Rodrigo. Tem mais uma pergunta aqui, eu vou direcionar ela para o Bernardo. Como que está sendo feito o controle de risco dentro do fundo? Assim, quais são as métricas de risco que vocês têm utilizado? Aconteceu do fundo ser estopado em algum momento durante a pandemia? Como que está funcionando esse acompanhamento de risco e essa limitação do apetite? Então, o nosso fundo macro ele tem a gente gosta de falar que tem os hard limits, né, e os soft limits, né? O único limite que a gente tem, né, que a gente tem que cumprir à risca é o stress test, né? Então, a nossa área de risco vai estressar todas as nossas posições, obviamente, né, contra o que a gente tem no livro, descorrelaciona todos os ativos e vê qual é a máxima perda que a gente tem dentro do fundo, né? Esse limite de risco é um limite que é inegociável, né? Então, a gente tem que sempre estar dentro desse limite de risco. O nosso fundo, ele tem uma particularidade diferente, não é um fundo de caixinhas onde cada pessoa está operando um ativo, né? A gente divide o risco em duas partes, 50% do fundo do risco trades consensuais, ou seja, a gente dentro da equipe discute qual a melhor assimetria nos mercados e acaba tomando um risco consensual. Os outros 150% é dividido entre todos os gestores, né? Para respeitar a individualidade das pessoas e a experiência que elas têm e opiniões diferentes. Esses trades individuais, desses books individuais, eles têm uma regra de stop loss definida, no qual o trader precisa diminuir a posição ou zerar a posição se esse stop loss for atingido. Então, resumindo, a gente não aperta botões, né, de stop para o fundo inteiro, a gente acha que isso não é eficiente. O que a gente tem são bandeiras, né, de soft, por exemplo, se a gente tiver um drawdown específico, a gente entra numa sala, no comitê de risco, os gestores e o CEO da empresa, e a gente explica as posições, quais vai ser o remanejamento das posições, e se for de acordo, a gente continua com as posições. Se tiver alguma opinião de uma pessoa que não é gestor, que queira proteger os clientes e a instituição, né, institucionalmente falando, a gente tem que reduzir as posições. Mas a gente não tem botões a serem apertados, a não ser cumprir o stress test. Muito obrigado, Bernardo. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou direcionar uma pergunta bem rapidinho para o Cláudio, bem objetiva. O Cláudio, você pode me falar um pouquinho sobre o capacity de cada uma das estratégias que a Solana trabalha? Vamos lá, rapidinho, então. A Solana é uma casa bem restritiva em relação à capacity. Normalmente, a gente tem um ou mais fundos fechados. O Equity Hedge hoje está fechado, que a gente está falando. O Long and Short está aberto, mas deve fechar muito em breve. Então, a gente tem o Absoluto, que está mais aberto, e esse fundo novo que a gente está lançando hoje, esse fundo, né, que eu comentei no começo, né, o Long and Short, próximo de 600 milhões de reais, então a gente deve fechar por aí, milhões. O Equity Hedge hoje tem aí por volta de 550 milhões de reais e está fechado. Mas, ciclicamente, a gente acaba tendo janelas de abertura, né? Tendo muitos IPOs no Brasil, isso é muito bom, isso gera muita coisa do lado dessa estratégia. Como eu falo, um IPO ele é a chance de você estar comprado numa empresa nova ou estar vendido nessa empresa. Então,
história nova no mercado te dá essa oportunidade de uma compra, né? Então acaba gerando mais trabalho. Muito obrigada, Cláudio. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer a presença dos nossos palestrantes, ao público que está nos assistindo e a TAG Investimentos por ter nos proporcionado esse fórum neste momento, né, tão importante, tão desafiador para nós, investidores, para os gestores. Então, boa noite. Queria agradecer imensamente a participação de todos. Obrigada, Nayara. Nós também agradecemos pela sua moderação. Obrigada também aos nossos convidados que estiveram conosco neste painel. Bom, aquele breve intervalo para você aproveitar esse tempinho para responder a enquete que está disponível aqui mesmo na nossa plataforma, visitar a sala dos nossos patrocinadores. A gente volta já já.